Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar a nossa primeira conversa sobre o nosso curso de dificuldade de aprendizagem. Para a gente poder entender o que é uma dificuldade de aprendizagem, primeiro a gente deve entender o que é a aprendizagem e o que envolve essa aprendizagem. Por isso, eu vou compartilhar com vocês um documento para a gente poder ir seguindo as explicações. Então, dificuldades de aprendizagem. Primeiro, o que é a aprendizagem, né? O que ela envolve? Não é um processo tão simples, pelo contrário, é um processo cognitivo muito complexo e que depende de fatores sensoriais, neurológicos, psicomotores e psicológicos. Então, todo o nosso curso vai envolver estudos sobre esses processos. Quando a criança não aprende adequadamente, ela pode apresentar um distúrbio de aprendizagem ou uma dificuldade de aprendizagem. Então, o distúrbio de aprendizagem, ele sugere a existência de comprometimentos neurológicos em funções corticais específicas. E isso necessita de uma intervenção clínica e remediativa, certo? A dificuldade de aprendizagem, ela já se coloca numa dimensão mais simples, porque ela está relacionada apenas a problemas de ordem psicopedagógicas, ou mesmo pedagógicas, ou socioculturais. Então, a perspectiva, ela muda para uma dimensão mais preventiva. Então, o psicopedagogo, quando ele identificar que essa criança tem uma dificuldade na aprendizagem, ele vai fazer um tipo de intervenção. E quando é um distúrbio de aprendizagem, então a intervenção é outra. Necessita talvez até de uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. A dificuldade de aprendizagem pode designar também a questão do não aprender, ou aprender mais lentamente. Muitas vezes também envolve o não revelar o que aprendeu, a criança não revela o que aprende, tenta fugir de situações de aprendizagem. Então, são questões que envolvem a motivação, o modo como as relações do ensino foram construídas com essa criança, a relação dela com a professora. Então, são dimensões que eu chamo que são dimensões mais simples, mas que tem que ter também a nossa atenção. A dificuldade da aprendizagem envolve vários problemas. Eu vou colocar todos aqui para vocês perceberem. Por isso que eu falo que são problemas complexos. Às vezes é um problema só, mas às vezes é o conjunto de todos esses problemas aqui. Então, nós temos problemas psicomotores, especialmente em crianças no período de escolarização, primeiro e segundo ano, que não consegue se alfabetizar, né? Pode ser problemas motores, pode ser problemas de atenção, problemas perceptivos. Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, primeiro vamos descartar todas as possibilidades que a criança precisa usar um óculos ou tem algum problema auditivo, para depois a gente chegar numa aproximação do que realmente a criança tem, se é uma dificuldade de aprendizagem ou se é um distúrbio ou um transtorno de aprendizagem. Temos também aí os problemas emocionais, tanto que envolve a autoestima, a motivação por aprender, o incentivo dos pais, problemas cognitivos, talvez esses problemas estejam relacionados à entrada da informação ou ao processamento da informação, ou mesmo à saída da informação. Quando eu digo saída da informação, é como a informação entra no entendimento da criança, né? Como é que ela percebe a questão a ser resolvida e como é que ela dá a resposta final. Temos também os problemas de memória e os problemas psicolinguísticos e os problemas comportamentais. Todos esses nós vamos estar vendo no nosso curso, conversando, debatendo
para se chegar a uma aproximação do que realmente essas crianças precisam. Quais são os problemas que realmente elas estão tendo e que apontam que elas têm uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, um distúrbio de aprendizagem. Aqui eu trago outros fatores que também devem ser considerados. Primeiro, a escola. Às vezes, a forma como a escola se constitui metodologicamente, ou mesmo as relações que lá são construídas nessa escola, como o PPP dessa escola suporta o atendimento de crianças em processo de inclusão e crianças que não acompanham normalmente o desempenho da escola. A questão familiar, porque aqui a criança pode sofrer da síndrome da privação cultural, e isso, Forsyth coloca bem forte para nós, que a síndrome da privação cultural, ela também interfere no desempenho da criança, e isso não está ligado à questão financeira, ou de materiais, ou de recursos, e sim em termos de relacionamento, as interações, quais são os tipos de interações que essa criança está tendo no convívio familiar. A questão emocional, que também está ligada à questão da família e à questão da escola, e também como é que a criança se vê nesse processo de escolarização. Temos a questão cognitiva, que nós vamos conversar aqui, né, mais para frente, vários aspectos que envolvem a questão do não aprender. Então, ela pode ter dislexia, disgrafia, descalculia, pode ter um transtorno de processamento auditivo. Então, é uma gama de questões que pode afetar na elaboração cognitiva, ou mesmo na forma como a informação foi apresentada para essa criança. Então, na hora que a informação foi apresentada para ela, ela pode ter tido um tipo de entendimento. Por isso, a dificuldade na aprendizagem. Ela está mostrando para o professor que a forma como ela compreendeu foi aquela. A questão social também está muito presente, envolve tanto os relacionamentos que a criança tem dentro da escola, na família. Há questões orgânicas também que a gente pode estar vendo, tentar talvez desmistificar um pouco da questão da alimentação, né? O quanto determinados tipos de alimento pode auxiliar ou não a criança na concentração, no processamento cognitivo. A questão funcional também é um aspecto levado em conta, e em especial a questão pedagógica, né? Como é que a professora organiza o seu trabalho dentro de sala de aula para trabalhar com as diferenças cognitivas de cada criança. E também o funcionamento cerebral. Então, todos esses aspectos aqui têm que ser considerados para que se possa chegar a um diagnóstico próximo do que a criança tenha. Então, o que eu quero deixar hoje na aula de vocês são os seguintes aspectos. Primeiro, crianças que passam por fracassos sucessivos na escola, então isso pode causar um vínculo negativo com a aprendizagem. Também a questão da desmotivação para aprender. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. O papel do psicopedagogo, além do atendimento das crianças, é orientar os professores com relação a essas questões e as famílias também, através de um trabalho interdisciplinar ou mesmo multidisciplinar. É importante que tenhamos claro que as questões que envolvem a aprendizagem são complexas e depende de vários fatores. Nós vamos estudar esses fatores e tentar nos aproximar de uma resposta mais clara do porquê as crianças não aprendem. Um grande abraço, deixo um desafio aí para vocês de fazerem todas as leituras do módulo, de responder os questionários, assistir os vídeos. É um material precioso.
precioso que nós estamos disponibilizando nesse curso. Então, aproveite e bom estudo. Um abraço, até a próxima.